vamos falar sobre treinamento da flexibilidade. Flexibilidade, que é uma capacidade física que está relacionada à saúde, né? Por isso que a gente está vendo ela na disciplina. E então, todos devem treinar a flexibilidade para garantir níveis mínimos, né, dessa capacidade, que vão garantir também uma boa condição de saúde, junto com uma boa composição corporal, bons níveis de força e também de endurance. Flexibilidade, então, é a habilidade de promover uma articulação através de uma amplitude de movimento normal, sem estresse excessivo para a unidade músculo-tendinosa. Nós vamos ver dos fatores que limitam a flexibilidade, um deles é a dor. Então, é um pouco complexo identificar o que seria esse estresse excessivo para a unidade músculo-tendinosa, porque algumas pessoas têm uma tolerância maior, outras têm uma tolerância menor, mas de maneira objetiva, né, seria então essa habilidade de mover a articulação numa amplitude de movimento sem que essa amplitude de movimento cause danos à estrutura, né? Associada à flexibilidade, a gente tem o conceito de hipermobilidade. A hipermobilidade é uma amplitude de movimento excessiva, né? Então, acima do que é o normal aceito para a maioria das articulações, né? Então, são poucas pessoas que apresentam essa hipermobilidade, não quer dizer que seja algo saudável, né? Mas nós observamos ali indivíduos muito treinados e algumas pessoas que naturalmente também já apresentam uma hipermobilidade, tá? Só ilustrando aqui para vocês, então isso é uma condição, né, nessa figura aí, é uma condição já de hipermobilidade, né? O que não é necessário para que a gente tenha, então, uma garantia de uma boa saúde articular. O outro conceito associado à flexibilidade é de amplitude de movimento. Então, vocês podem, né, ver que o próprio conceito de flexibilidade envolve aqui, então, né, a amplitude de movimento normal. Né? Então, o que seria essa amplitude de movimento? É uma quantificação do movimento articular, normalmente dado com uma medida linear ou angular, né? Então, em graus ou radianos, né? E para a gente é mais comum usar, então, a unidade de graus, tá? A flexibilidade, então, ela é medida por meio da ADM, da amplitude de movimento. Para isso, nós temos alguns poucos instrumentos, né? Dentre esses instrumentos, o mais comum, que está ilustrado aí, seria o goniômetro. O goniômetro manual é um equipamento muito simples, baixo custo, né? Mas que precisa de uma certa experiência para que seja feita a medida de uma maneira correta. Além disso, com esse tipo de goniômetro, a gente só consegue avaliar a flexibilidade, né, a amplitude de movimento em ações estáticas, né, de maneira dinâmica, nós não conseguimos com esse tipo de goniômetro. O alongamento é um outro conceito bastante associado, então, à flexibilidade, né, sendo que o alongamento é o exercício que vai ser utilizado para o treinamento da capacidade de flexibilidade. Então, o alongamento é um exercício que envolve a aplicação de uma força para superar a resistência do tecido conjuntivo sobre a articulação e aumentar a amplitude de movimento. Logo, quando nós falamos, então, do treinamento da flexibilidade, nós aumentamos a nossa capacidade física, que é a flexibilidade, que é medida por meio da ADM, que é a amplitude de movimento, e o que nós utilizamos para melhorar a flexibilidade? O alongamento. Então, o alongamento é o exercício. Flexibilidade é a capacidade física. Passando essa parte conceitual, nós temos então alguns fatores que limitam a amplitude de movimento. Então, o que determina a nossa ADM em cada uma das nossas articulações, o que pode diferenciar a ADM de um indivíduo para outro indivíduo, né? Então, nós temos vários fatores que podem limitar, que são apresentados os mais importantes, né? Então, o primeiro fator é a falta de elasticidade de tecidos conjuntivos nos músculos ou articulações. Essa falta de elasticidade, ela inclusive é prejudicada com a progressão da idade. Então, falta de elasticidade dos tecidos conjuntivos e músculos limitam a nossa amplitude de movimento.
Um outro fator é a tensão muscular, né? Lembrando que a tensão muscular é o grau de ativação neural que aquele músculo sofre. Quanto maior a atividade neural sofrida pelo músculo, maior a tensão muscular. Se o músculo tem uma maior tensão, ou seja, tem mais fibras contraídas, mais fibras ativas, né, gerando tensão, isso quer dizer que há uma resistência maior desse músculo ao alongamento. Portanto, a gente consegue atingir uma ADM menor quando tem uma tensão muscular aumentada. Então, o ideal para que a gente consiga uma ADM maior é ter uma tensão muscular reduzida. A tensão muscular, ela sempre vai ser aumentada durante o alongamento, principalmente quando a gente chegar próximo à ADM máxima, em função da ativação de um proprioceptor chamado fuso muscular. Esse proprioceptor, ele promove uma resposta reflexa de contração do músculo alongado. Então, quando o músculo se alonga, esse proprioceptor é ativado e ele promove uma resposta reflexa de contração desse músculo. Então, aumenta a tensão muscular, aumenta a resistência ao alongamento. Isso é, inclusive, um mecanismo de proteção da musculatura para evitar alongamentos excessivos. Quando nós falamos em alongamentos, principalmente envolvendo ações dinâmicas, a falta de coordenação e força também pode ser um fator que limita a ADM. Então, pode ser que uma determinada articulação não alcance uma ADM maior, não porque ali há uma falta, por exemplo, de elasticidade dos tecidos, mas porque os músculos antagonistas ao alongamento, que deveriam realizar a ação na articulação, não têm força ou coordenação suficiente para garantir uma ADM maior naquela articulação. Então, principalmente em ações ativas, em alongamentos balísticos, a falta de coordenação e força é também um fator limitante da ADM. Temos também articulações, né, em que a limitação da ADM se dá ali por um limite, né, ósseo mesmo da articulação, então limitações de estruturas do osso e da articulação. Um exemplo bem claro desse tipo de limitação é a articulação do cotovelo, né, onde a gente tem ali o olecrano, né, e a fossa do olecrano, né, a gente tem ali um encaixe perfeito, mas que limita bastante o nosso grau de extensão do cotovelo. Então, normalmente a extensão do cotovelo ela é limitada não pelas questões assim relacionadas, mas sim por uma limitação da estrutura da articulação, tá? E por fim, né, nós temos a dor como um fator limitante da ADM. A dor é, inclusive, um dos fatores que dificulta bastante nós obtemos parâmetros objetivos da intensidade do alongamento, né? Porque a percepção de dor muda bastante de indivíduo para indivíduo. Então, se a nossa percepção, por exemplo, de dor ao alongamento for o nosso meio de identificação da intensidade do alongamento, nós vamos tratar então de parâmetros subjetivos, né, já que o grau de interpretação da dor é subjetiva e pode modificar muito de um indivíduo para o outro. Isso dificulta, inclusive, bastante a realização de pesquisas, né, envolvendo a flexibilidade, por exemplo, né? Porque a gente trata muito de, alonga até você se sentir desconfortável, né? Mas qual que seria esse grau de desconforto? E o que é desconfortável para mim e o que é desconfortável para outra pessoa? Então, a dor assume um grau de subjetividade muito grande que vai dificultar, então, nós garantimos que, de fato, aquela ADM é a máxima que é garantida ali sem que haja um dano na estrutura, ou pode ser que aquela ADM atingida seja linda, submáxima, digamos assim, mas o sujeito já alega estar em uma situação desconfortável
que ele não consegue mais estender os tecidos. Então, isso dificulta bastante, mas é um dos fatores limitantes para a DM, ou seja, algumas pessoas têm uma tolerância maior à dor, outras pessoas têm uma tolerância muito baixa à dor, e isso vai limitar o quanto de extensibilidade dos tecidos cada pessoa suporta, portanto, o quanto de ADM cada indivíduo alcança, né? Então, esses fatores são fatores, né, limitantes. Alguns desses fatores são adaptáveis com o treinamento, né? Outros não, como por exemplo as limitações de estruturas aí do osso, da articulação, mas em geral a própria tolerância à dor, a falta de coordenação e força, né? Os níveis de tensão muscular e a elasticidade dos tecidos conjuntivos podem sofrer modificações em decorrência do treinamento, tá? Apesar, é claro, da nossa grande dificuldade de fazer medidas de cada um desses fatores. Bom, nesse primeiro momento, né, nessa primeira aula, a gente tratou então dos conceitos e dos fatores limitantes da ADM.